Olá, galera, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa 15 Minutos com Júlia Costa, aqui na equipe 15 Minutos, jornalismo independente de verdade, hein? E hoje a gente traz um convidado, que ele representa o setor artístico e cultural, né, que está abandonado nessa pandemia, com esse desgoverno que está aí, infelizmente já vem do desgoverno porque extinguiram um ministério, colocaram uma secretaria que não funciona, e ele vai falar todo o percurso, né? Ele também é presidente, ele é diretor jurídico, além de músico, ele é advogado, então ele é diretor jurídico da ASSOM, que é a Associação dos Músicos aqui da região dos Lagos. O nome dele é Wagner Rago, e ele já está conosco aqui. Um bom dia, Wagner, seja muito bem-vindo aqui ao 15 Minutos com Júlio Costa. Bom dia a todos, bom dia, Julie. Muito obrigado pelo convite, fico lisonjeado e desde já agradecer, né, você e toda a sua equipe pelo privilégio de poder estar aqui esclarecendo alguns pontos para nós artistas em relação a essa Fundamentais, pandemia, né? fundamentais para a gente. Fundamentais. Wagner, fala um pouco sobre você, tá? Você é músico, é advogado, é diretor da Som e já vem envolvido em projetos, né, sociais, na categoria artística e cultural. Fala um pouco para a galera, para você, né, para o pessoal entender quem você é, para que tem propriedade de causa para falar sobre o assunto hoje. Perfeito. Bom, como já disse, meu nome é Wagner Rago, eu sou músico e advogado e diretor jurídico da Assom Lagos, né? É a Associação dos Músicos da região dos Lagos. Eu trabalho com arte desde os meus 14 ou 15 anos, que eu já toco, né? Eu sou violonista, canto também. Eu morei em Brasília por 20 anos, sou carioca, morei em Brasília por 20 anos, e lá eu me formei em Direito, terminei o meu curso de Direito, sou advogado, militante, atuo na área e consigo juntar essas duas áreas de conhecimento, digamos assim, e principalmente nesse momento agora, onde leis são produzidas, auxílios emergenciais também são produzidos especialmente pelo Congresso Nacional, eu consigo dar um suporte, juntando essas duas áreas de conhecimento, dar um suporte para nossa turma, nosso segmento cultural, especificamente no caso da música. Eu também trabalhei 4 anos com cinema na Agência Nacional do Cinema, Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, enfim, leis de fomento, leis de incentivo à cultura. Então eu conheço bastante os meandros e o funcionamento desses mecanismos, né, legais que nós temos de fomento à cultura e de impulsionamento também à cultura em geral. Então, eu trago aqui um pouquinho da minha contribuição, um pouquinho do meu conhecimento, para a gente poder somar aí com todos, com essa nossa Com classe tão certeza, com sofrida. certeza. Tão sofrida, né? O pessoal fala que o jornalista também faz parte da classe dos artistas, mas nós não somos artistas, mas também somos da área de comunicação audiovisual. Todos Sim, nós somos a mesma categoria, entendeu? Apesar de não estar incluído, né, nessa base, nessa classe, nós representamos também a categoria audiovisual, né? Trabalhamos com isso. E deixa eu te falar um pouco. Fala sobre a Som. A Som eu busquei muito, sabe? Aqui no programa 15 Minutos eu procuro trazer os temas da atualidade, justamente com gente da fonte, que sabe o que está falando, para que a gente faz um combate às fake news, à desinformação. Então, a pauta é essa, entendeu? E eu descobri a Som através do Google, procurando alguém para me dar essa entrevista, e eu não conhecia. Fala um pouco sobre a Som para a gente. a Ação Lagos ela é uma associação, uma entidade privada, sem fins lucrativos, né? Mal comparando, juridicamente, sem entrar muito na questão jurídica, mas é como se fosse um clube. A associação ela reúne os seus associados e em prol deles ela atua. Né? Nós pegamos a associação, essa associação já existe há mais de 20 anos, ela é uma associação que, por lei aqui municipal, ela é considerada uma entidade de utilidade pública e, por intermédio do nosso presidente, Carlinhos Borges, e todos os demais diretores, nós nos reunimos e, entre aspas, ressuscitamos a Ação Lagos. Estava parada, estava inerte, e nós, enfim, colocamos ela de volta ativa.
né? E então a associação ela reúne músicos, artistas de várias regiões aqui, de vários municípios, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Búzios, e a gente, na medida do possível, se reunindo, a gente traça estratégias junto ao poder público ou junto a instituições privadas, visando um bom andamento do setor cultural, especificamente musical. Queria fazer rapidamente um parêntese, dizer que o jornalista ele é um artista, sim. Ele é um artista a partir do momento que ele produz informação, a cultura da informação e da boa informação. E rapidamente, você falou sobre fake news, eu sou um combatente de fake news. Eu escrevi, inclusive, um artigo no Congresso em Foco, falando sobre um breve discurso sobre a ignorância voluntária, tratando justamente desse tema, fake news. Fake news destrói reputações, destrói pessoas, destrói famílias, enfim, é por aí. Mas a Ação Lagos é uma instituição que vem se fortalecendo cada vez mais, e eu também fui conselheiro de cultura aqui por 2 anos, indicado pela Ação Lagos também, aqui no município de Cabo Frio. Então, perfeito. Então, vamos direto ao assunto, logo na primeira pergunta. O abandono, tá? E a falta de assistência para o setor cultural na pandemia, né? Fala um pouco como é que a categoria toda, tanto o setor artístico quanto cultural, ficou abandonado. Já foi abandonado, já soltaram as mãos do pessoal lá no início desse desgoverno, né? Já soltaram lá atrás. E na pandemia aconteceu um pandemônio, porque eles não conseguiram se cadastrar no auxílio emergencial, as casas que propagavam cultura, os teatros, toda aquela questão, os músicos, todo mundo ficou desamparado. E como é que está funcionando? Fala isso, conta pra gente como é que está sendo essa experiência da pandemia com esse desgoverno. Uma grande verdade que nós atingimos, aí chegamos a uma conclusão, todos nós músicos, é que o setor cultural foi o primeiro a ser atingido, seja ele nos seus mais variados segmentos, o cinema, por exemplo, o teatro, por exemplo, né, todos aqueles ambientes que geram aglomeração foram atingidos. Nós, músicos, também fomos os primeiros a ser atingidos e certamente seremos os últimos a voltarmos, né? Até que esse novo normal que chamam, ou se é que é esse nome correto, mas, enfim, até que as coisas retornem, ou que chegue uma vacina, ou que chegue a cura, ou que a gente consiga imunizar, né, a população como um todo, realmente o setor artístico-cultural está tendo que se virar nos 30 de uma forma muito absurda, porque, como você bem colocou, é um verdadeiro abandono, né? O Congresso Nacional, não por iniciativa do Poder Executivo, mas iniciativa do próprio Poder Legislativo, eles criaram essa lei, né, muito bem nominada, de Lei Aldir Blanc, uma homenagem, uma deferência perfeita, né, no momento, até porque ele faleceu em virtude dessa doença. E essa lei foi uma pressão, nós músicos fizemos muita pressão para que ela fosse aprovada. Sobre essa lei foi assim uma luta muito grande no Congresso, né? Como sempre, né? O pessoal critica tanto a esquerda, mas a esquerda é sempre em prol do coletivo, né? E lutou tanto quando viu que o setor artístico foi totalmente desamparado. Até hoje o brasileiro, o cidadão, todo mundo está desamparado, porque não para de passar, né, na televisão, que o pessoal está na fila da caixa. Ontem mesmo eu tive que sair e passei na frente de 2 caixas, que a fila estava assim, de 300 pessoas. É impressionante como eles maltratam os brasileiros, e os brasileiros ainda continuam defendendo políticos, né, que a gente deveria cobrar. E no caso, como é que funcionou a Aldir Blanc? Ela chegou, fala com a gente como é que tá, porque, tipo assim, na lei, né, todo mundo viu, assinou, correu atrás e passou no Congresso, no Senado, foi homologada, e na prática, o pessoal já está recebendo, e quem foi contemplado? Fala com a gente. Especificamente em relação ao município aqui de Cabo Frio, ela ainda não foi aplicada, né? É uma lei muito bonita no papel, bem redigida, com dispositivos importantes, porém, ela esbarra num problema grave que a gente já vem sofrendo desde o começo de 2019, com um governo que é incompetente e inoperante,
né? Não sei se ele é mais inoperante ou mais incompetente e menos inoperante, mas de toda sorte é um governo que não consegue fazer as coisas funcionarem, né? É um governo que não consegue operacionalizar, né, a legislação que já está em vigor, está vigente. E aqui, especificamente em Cabo Frio, tivemos agora a troca do secretário de Cultura, tivemos agora a eleição do nosso Conselho de Cultura, né, com os segmentos formados, porém, ainda não funcionando na sua plenitude, funcionando a ponto de operacionalizar a Lei Aldir Blanc. Então, a fase que nós nos encontramos hoje é a fase de cadastramento das entidades, porque a Lei Aldir Blanc ela atinge não só artistas individuais, mas também artistas coletivos, né? Grupo de teatro, grupo de dança, grupo de música. E isso ainda não funcionou, ainda não está funcionando aqui para a gente. Né? A gente vai enfrentar ainda muita dificuldade quanto a isso. São as categorias, Wagner. Me explica um pouco melhor, você que é advogado e tem acompanhado de perto essa questão. Explica um pouco melhor para a gente, né? Quem é que é contemplado nessa lei e se são só pessoas físicas ou pessoas jurídicas, o que tem que fazer, o que tem que ser feito, se é a prefeitura que tem que liberar, se já vem diretamente como Caixa tem da Caixa, como é que está funcionando tudo isso? A gente não sabe de nada, eles não divulgam, nem a própria imprensa, a mídia marrom que temos no Brasil, a grande mídia, ninguém faz nada, ninguém fala nada. E a gente precisa saber. Verdade. A lei, embora, como eu disse, vigente, já sancionada, ela não está sendo aplicada na prática. A lei ela abrange pessoas físicas, artistas em geral, né, todos que trabalham com cultura, produtores, iluminadores, dançarinos, enfim, todo o segmento cultural, seja ele individual, seja coletivo, tá? Então a lei ela não distingue isso, né? Ela abrange esses grupos, né, como eu havia falado antes. Uma situação que é um tanto quanto estarrecedora aqui para nós é porque a gente já está com um Conselho de Cultura forte, atuante, porém com a mudança, né, com as intempéries políticas, mudança do secretariado, isso, querendo ou não, atrasa todo esse procedimento. Temos o problema também do auxílio emergencial, né, sem ser aquele que fora da Lei Aldir Blanc. Muitos artistas solicitaram a lei, o auxílio emergencial e receberam. E esses artistas que receberam auxílio emergencial não fazem jus à Lei Aldir Blanc. Essa já é uma dicotomiazinha que existe, porque ela era emergencial até aquele momento. O que eu penso... Eu quero saber o que é de tão emergencial que já passou a emergência, né? Exatamente, daqui a pouco acaba a pandemia. É uma coisa tão absurdo o que esse desgoverno faz com a cultura, a história do Brasil, a educação, né? Ainda tem gente aplaudindo. E assim, é um absurdo, é um descaso com o brasileiro, com o nosso dinheiro. Quem paga todas as mordomias dos políticos e todas as coisas que são públicas somos nós, desde a hora que levantamos até a hora que vamos dormir. Em cada gesto pagamos impostos para manter as mordomias dele, enquanto quem está pagando imposto pagou a vida inteira e neste momento tem direito e está desamparado. É muito difícil a gente entendeu, a cabeça de certas pessoas que idolatram ainda político, seja ele de esquerda ou de direita. Eu realmente, político é funcionário público e tem que ser cobrado. Tem alguém lutando por vocês, assim, especificamente, uma categoria, uma classe no Brasil que vocês estão associados? Como é que está? Ou cada um está fazendo por si nessa questão? No nosso caso aqui específico, a gente não conseguiu montar, esquematizar uma união, né? Isso seria perfeito, você tocou num ponto fulcral aí. Seria muito interessante que as associações, entidades, os sindicatos, né, se unissem em prol disso, mas infelizmente isso não acontece. Para você ter uma ideia, Júlia, aqui a nossa associação, ela conseguiu juntar meia tonelada de alimentos, e nós mesmos doamos, né? Eu fui com o meu carro, os colegas foram doando alimentos, fizemos lives para tentar também arrecadar fundos em prol de músicos. Um outro problema também, que a gente esbarra nessa questão da flexibilização, né? Quando determinado município... A gente já vai falar, isso aí eu vou te falar agora, é a próxima pergunta,
justamente... Mas não está funcionando. Mas respondendo a sua pergunta, não está funcionando. Não está funcionando, o auxílio não está funcionando, ninguém recebeu e está todo mundo desamparado, e a cultura do Brasil está morrendo, o setor artístico do Brasil está morrendo, e não tem ninguém fazendo nada, a não ser vocês e as próprias pessoas, né? E alguns representantes aí políticos que fazem o seu trabalho de acordo, né, com o que a gente paga para eles fazerem, que estão lutando com o pessoal. É muito triste a gente ver isso, esse desgoverno maltratando tanto a cultura brasileira, que é tão linda e tão requisitada lá fora, né? Verdade. Agora, sobre a retomada. Sim, fala comigo. Eu ia dizer para você que, além de um desgoverno, isso é um antigoverno também. Não é só um desgoverno, é um antigoverno, porque parece que ele não quer governar. É uma vergonha internacional. É uma vergonha internacional. Me sinto envergonhada. Bem, deixa eu te falar sobre o retorno gradativo das atividades, né? Aqui a gente teve eu já vi nos grupos, que Búzios já liberou o sonzinho de bar, né? No caso, sem aglomeração. Cabo Frio também já tem liberado, mesmo não estando liberado, existem já as festinhas onde é som, como é voz e violão. E aí, como é que está funcionando isso? Qual é o seu parecer sobre isso? Porque realmente tem lugares que nunca parou, né? A gente sabe que tem lugares que nunca pararam, no caso. Mas agora, quando saiu os decretos, como é que está funcionando essa retomada? Aí isso vem mais de cada um, e também isso esbarra numa questão muito intrínseca, muito pessoal, porque é a questão da necessidade também da pessoa, de cada um, né? A gente sabe que artistas vivem, eu conheço vários artistas que vivem exclusivamente da música, é o seu ganha-pão, é a sua única fonte de renda, e nessa paralisação eles ficaram completamente à míngua. Eu adotei a seguinte estratégia, questão pessoal, eu faço o meu trabalho de voz e violão, sim, né? Tenho meu trabalho individual, tenho meu trabalho com a dupla, de uma percussão, e tenho o meu conjunto, minha banda, a 4 GB, que é meu baterista, que é o contrabaixista, enfim, nós temos a banda completa. Eu adotei a seguinte estratégia, até em deferência, em homenagem e respeito aos meus colegas que trabalham e não podem trabalhar. Então, eu estou sendo convidado para trabalhar e, como não pode a banda ainda, eu estou recusando. Mas por que eu estou recusando? Isso não significa que seja o certo ou seja o errado. Eu adotei essa estratégia porque eu acho que seria injusto da minha parte eu fazer o meu trabalho e os meus que tocam comigo não puderem fazer esse trabalho, eles não podem exercer, porque o decreto só permitiu voz e violão. Eu acho que o decreto poderia ir um pouco mais além, poderia permitir que os músicos se encontrassem, sim, mantendo a distância regulamentar, enfim, e que não causasse aglomeração. Eu acho que não é o fato de ser um voz e violão ou ser uma banda que vai gerar mais ou menos aglomeração. Eu já toquei com banda para poucas pessoas, já toquei voz e violão para mais de 1.000 pessoas. Então, isso é muito relativo. Então, eu adotei essa estratégia de respeito, de abrir mão, né, também de uma fonte de renda minha, mas por respeito aos meus colegas, os que trabalham também comigo. Quando eles puderem voltar, voltaremos juntos. Essa é, repito, uma opinião, uma estratégia pessoal, isso não é uma questão, não é uma questão de respeito, né? Agora os que necessitam realmente trabalho com voz e violão, tem que colocar Tem vários músicos aí, amigos nossos, que estão trabalhando, mas acuados, com medo. Foi o primeiro a parar, né, Wagner? Foi muito difícil. Foi assim, ninguém estava preparado no mundo para essa pandemia. Ninguém. Mas, quando falou assim, vamos fechar tudo, e clausurou todo mundo dentro de casa, que decretou a quarentena, e fechou tudo, que foi aquele pandemônio, aquela coisa assim, todo mundo ficou sem saber o que fazer. E o setor cultural e artístico, ele justamente depende do público, do contato físico, né? Da pessoa. Tipo assim, tem muitos artistas que estão fazendo os lives e tal, mas não é a mesma coisa. A gente sabe que funciona no pessoal. Eu, por exemplo, quero ir a um barzinho, se eu sair, eu não sou muito de sair, mas se eu sair, eu vou a um lugar onde tem música ao vivo, com certeza. E estando fechado, não tem como trabalhar, né? Foram os primeiros a fechar. A gastronomia voltou, teve muitos que nunca pararam, mas
aqueles que tocavam nos barzinhos, aqueles nas bandas, ou solistas, ou conjuntos, ou duplas, seja lá o que for, ficaram realmente prejudicados lá desde o início. E o pior, prejudicado e desamparados pelo governo, né? Em todas as esferas. Nem o federal, nem o municipal, nem o estadual. De nenhum tipo de respaldo. Essa é a realidade. Crua, né? Dura e crua. Faz as nossas considerações finais. Aqui é 15 minutos com Júlio Costa. A gente já está em 20, é só o nome do programa, como eu te expliquei. Geralmente os assuntos vai até 20, 20 e poucos minutos. E aí eu te peço para você fazer suas considerações finais e levar aí uma palavra para a galera que justamente é do seu setor, do nosso setor, né? No caso, você já me incluiu a classe de jornalista radialista. Acredito que radialista também seja muito, porque tem locutor, apresentador, animador e tudo isso. E aí, fala com a galera, por favor. Verdade. Primeiro, deixar meu protesto, né, contra esse desgoverno, contra esse antigoverno, contra esse governo incompetente, esse governo inoperante que não consegue realizar as coisas de mais simples, né? Você fazer com que pessoas, seja ela quem for, artista ou não, se aglomerar em bancos, em apenas um banco, sabendo que nós temos várias outras instituições bancárias que poderiam também suplementar essa situação, mas infelizmente a gente está diante de uma situação de penúria, né? A gente observa aqui artistas, literalmente, eu não falo isso com qualquer exagero, passando necessidade, precisando de itens básicos, cesta básica, arroz, feijão, material de limpeza, né? E isso é muito duro, a gente tem que assistir a isso, principalmente porque a gente vê que aquele artista é o cara que leva cultura, leva música, divertimento, entretenimento para as pessoas. E hoje, essa questão também da flexibilização está atrapalhando um pouquinho toda a situação, porque às vezes o restaurante ele só pode receber 40% ou 50% do seu público, para ele não vale a pena pagar um artista, pagar um músico para colocar ali, porque de repente para ele vai reduzir o faturamento dele. Então, realmente, Júlio, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de poder, ainda que brevemente, expor algumas questões em relação ao nosso setor, mas a situação é de penúria. Infelizmente, o título que você colocou no nosso tema, ele é perfeito, é um literal abandono, né? Se nós não fizermos por nós mesmos, o poder público não fará, né? Realmente é um entrave político, a gente não tem a perspectiva se essa verba advinda da Lei Aldir Blanc chegará a tempo, né, ao nosso município aqui especificamente, né, principalmente no nosso caso específico, que o conselho foi recém-formado e recém-eleito, a gente acabou de mudar o secretário, uma reformulação aqui também no secretariado de Cabo Frio, então realmente a situação é sem horizonte por enquanto, né? Vamos ter que batalhar bastante, colocar a boca no trombone e batalhar para que a gente possa, e os músicos possam ter no mínimo, né, o mínimo de dignidade para continuar a viver, porque nós músicos sabemos o que é tirar uma música, compor uma música, arranjar uma música, produzir uma música, né? Isso é muito desgastante para a gente, né? Principalmente na parte intelectual. Enfim, eu quero agradecer e deixar aqui toda a sorte do mundo para todos nós e contem comigo por que precisar. Estou aqui à disposição, sou ex-conselheiro de cultura também aqui do município de Cabo Frio, diretor da Associação dos Músicos da Ação Lagos. E, deixa por favor, passa os contatos, Wagner. Passa os contatos do pessoal do setor, do setor artístico e cultural que queira te procurar. O meu telefone é 22, aqui mesmo de Cabo Frio, 99799-2770. Wagner, qualquer dúvida em relação à lei, quem quiser se associar a São Lagos, por enquanto não há cobrança de taxa de inscrição, a gente está precisando ganhar força, e essa força a gente conquista atraindo, né, os músicos, os artistas para o nosso lado, para que a gente ganhe mais força, ganhe corpo e possa batalhar realmente contra esse antigoverno. Com certeza, esse antigoverno, esse desgoverno. Bem, Wagner, eu que te agradeço em nome da equipe 15 Minutos, Jornalismo Independente de Verdade, a tua participação, né, veio aqui esclarecer
representar o setor artístico e cultural, porque realmente como eu falei, a pauta que eu tenho para falar contigo é o abandono e a falta de assistência, porque o que eu mais vejo é o pessoal reclamar sobre esse fator. E, além disso, a gente vê nas notícias, vê tudo, que não existe, né? O atual secretário de Cultura do Brasil é um ser execrível, né? Execrável e, tipo assim, abominante. Então, não olha para o setor, não está nem aí. É como o desgoverno, né? Como o chefe. Me permita uma última colocação que eu me esqueci. A gente, juntando o meu lado artista com o meu lado jurista, a gente tem um mecanismo que eu já estou pensando muito nisso, se levar mais um tempo. Eu não comuniquei isso, não levei isso ainda nem para o Conselho de Cultura, nem para a nossa associação, mas isso é uma coisa que eu estou trabalhando aqui internamente. É o seguinte, Júlio, se o município não implementar uma lei que é de natureza federal, ou seja, ela vale para o Brasil inteiro, a gente vai acionar o judiciário para que faça valer a lei. Não existe um outro mecanismo. Se o poder público, o executivo local, ficar inerte e não conseguir operacionalizar a distribuição desses recursos, nós faremos debaixo de uma ordem judicial. Exato. É a frase que eu sempre uso. Lute pelos seus direitos e não contra o seu próximo. Né? É isso mesmo. A gente vê ultimamente um lutando contra o outro, mas nunca lutando pelos seus direitos. Vocês têm direitos, além de ter direitos com a lei que foi aprovada, vocês têm direito como cidadãos, entendeu? Pagadores de impostos. Nós temos este direito à assistenciabilidade em momento de pandemia, e que nunca passamos, né? Justamente nesses últimos anos, desde quando a gente existiu, não aconteceu isso. Então, eles estão arrecadando nosso dinheirinho lá durante todo o tempo, tá? Verdade. 54% do que ganhamos, do que geramos, é imposto para bancar a mordomia de político. Então, não defenda políticos, defenda seus direitos. Bom, meu querido, muito obrigada. Vou encerrar com o pessoal e já volto contigo, tá? No instante, para a gente se despedir. Bom, galera, esse foi mais um 15 minutos com Júlia Costa, trazendo a realidade, né? A verdade, nua e crua, como ela é. O abandono com o setor artístico e cultural no Brasil é um descaso, é um absurdo. E também a falta de respeito do atual presidente do Brasil com a imprensa. Ele tem desprezo pela nossa cultura, pela nossa informação, por nós, pelo que nós representamos, porque nós somos cidadãos e temos as nossas profissões e temos que ser respeitados. Até porque quem banca as mordomias de um cartão corporativo de 1 milhão por mês somos nós, eu e você. Então vamos lutar pelos nossos direitos, tá? E fazer valer. Um ótimo dia para vocês, nos vemos amanhã. Agradecemos aí em nome da equipe 15 minutos. Jornalismo independente de verdade.